Sabe, por muito tempo a gente ouvia que para insuficiência cardíaca o melhor era ficar parado, né? Repouso. Mas olha, a ciência virou esse jogo completamente e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos ver como a atividade física se tornou, na verdade, a ferramenta mais poderosa para viver mais e viver melhor. Então, o nosso roteiro é simples, tá? São 5 pontos. Primeiro, por que exercício agora é remédio? Depois, como é que a gente se prepara para começar? Aí, o que fazer na prática? Um ponto super importante. Como saber se é seguro treinar no dia a dia? E, por fim, a melhor parte, as recompensas de tudo isso. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Por décadas, mas décadas mesmo, a recomendação era uma só: repouso. A lógica até fazia sentido na época, né? Poxa, se o coração tá fraco, ele não pode fazer esforço. E era isso, esse era o pensamento geral. Só que aí a ciência veio e, bum, virou a mesa. Grandes estudos, como o chamado HF Action, mudaram completamente as regras. O que eles descobriram? Que o exercício, na verdade, não só é seguro, como ele reduz e muito a mortalidade e o número de vezes que a pessoa precisa ser internada. A nova realidade, gente, é essa: movimento. E não é uma recomendação qualquer, não. Olha só, classe 1, nível A. Sabe o que isso significa? É o selo de ouro da medicina. É o maior nível de certeza científica que existe. Ou seja, os melhores estudos, os maiores especialistas, todo mundo concorda. Para quem tem insuficiência cardíaca estável, se exercitar não é uma opção, é parte fundamental do tratamento. Ok, então se exercitar é bom, tá mais do que provado. Mas como é que se começa? Por onde? A primeira resposta, a mais importante de todas, é com segurança. Antes de pensar em tênis, em esteira, em qualquer coisa, a gente tem que pensar na avaliação médica. E esse primeiro passo não é um obstáculo de jeito nenhum, pelo contrário, é um investimento na própria segurança. É aquela conversa fundamental com a equipe de cardiologia, porque é a partir daí que vai nascer um plano de exercícios só seu, sabe? Feito sobre medida, para garantir que os benefícios sejam gigantes e os riscos mínimos. Nessa avaliação tem um número que é a estrela do show, o tal do VO2 pico. Para simplificar, imagina que ele é o medidor de potência do motor do nosso corpo. Ele diz o quão bem o corpo consegue usar o oxigênio para gerar energia. E por que isso é tão importante? Porque ele é o melhor termômetro que a gente tem da saúde do coração e até de como vai ser o futuro da pessoa. E aqui vem a parte mais legal. O exercício mexe diretamente com esse número. Dá uma olhada nesse gráfico. Cada pontinho a mais que se ganha no VO2 pico com o treino regular tira a pessoa de uma faixa de risco mais alta e joga para uma mais baixa. É a prova desenhada de que o exercício literalmente aumenta a sobrevida. Então, para montar esse quebra-cabeça, a equipe médica usa algumas peças, né? Tem o ecocardiograma para ver a estrutura do coração, exame de sangue, mas o exame que é o padrão ouro, o principal mesmo para definir o exercício certinho, é o teste cardiopulmonar, o TCPE. Tudo bem. Avaliação feita, o sinal verde foi dado. E agora? O que fazer? Como fazer? Chegou a hora do nosso roteiro prático. Vamos ver o que, quando e como se exercitar. Bom, primeiro a gente precisa entender que a insuficiência cardíaca é dividida em 4 classes, que vão de 1 a 4. É a chamada escala NIAHA. Ela se baseia nos sintomas. Essa tabela aqui é como um mapa. Se a pessoa está na classe 1, quase sem sintomas, pode fazer coisas mais puxadas. Agora, se está na classe 3, com mais limitações, o foco muda para atividades bem mais leves, sempre com supervisão. Achar em qual classe cada um se encaixa é o ponto de partida. E não para por aí. Não é só o sintoma que importa. O tipo da insuficiência cardíaca também muda tudo. Existe a com a força do coração reduzida e a com a força preservada. O treino é diferente para cada uma. Isso só mostra, mais uma vez, né? O plano tem que ser 100% individual. Geralmente, o plano perfeito é uma combinação de duas coisas. De um lado, o exercício aeróbico, caminhada, bicicleta. Ele treina o coração, o motor, faz ele bombear melhor e aumenta aquele VO2 pico que a gente falou. Do outro lado, tem o exercício resistido, pezinhos, elásticos. Esse fortalece o resto do corpo, os músculos. Sabe qual a vantagem? Um corpo mais forte exige menos do coração no dia a dia. É como eu digo, um exercício treina o motor, o outro deixa o carro mais leve. A combinação é perfeita. Certo, agora a gente chega na parte que, para mim, é talvez a mais crucial de todas. São as ferramentas para o dia a dia. Porque ter um plano é ótimo, mas saber se hoje é um dia seguro para treinar? Ah, isso faz toda a diferença. Fica sempre aquela dúvida, né? Será que hoje eu posso me exercitar? É seguro? Essa é a pergunta de 1 milhão.
E a resposta tem que ser simples, direta, e a melhor resposta que a gente tem para isso é uma ferramenta visual, o semáforo do exercício. Olha que simples e genial. É um semáforo mesmo. Sinal verde, tá tudo ótimo, o peso tá estável, sem sintoma novo? Maravilha, segue o plano. Sinal amarelo, opa, atenção. Ganhou 1 quilo, 1,5 kg em poucos dias, tá com um pouco de inchaço? Calma, reduz a intensidade do exercício pela metade e avisa a equipe médica. E o sinal vermelho, para tudo. Falta de ar parado, dor no peito, ganho de peso rápido, nada de exercício hoje. E é hora de procurar ajuda médica. A base desse semáforo todo é uma coisa muito simples: o controle do peso. Gente, isso aqui é um superpoder, de verdade. É se pesar todo santo dia, de manhã, em jejum, e anotar. Por quê? Porque um ganho de peso rápido, tipo mais de 1 quilo de um dia para o outro, não é gordura, é líquido acumulado. É o sinal mais claro de que o coração está sobrecarregado. É um sinal vermelho piscando. E além desse controle diário, existem situações em que a regra é clara: nunca se exercitar. Se a insuficiência cardíaca estiver descompensada, se teve dor no peito recente, há arritmias fora de controle. Nessas horas, a segurança é prioridade total. O exercício fica suspenso até a equipe médica liberar. Bom, a gente já viu por que fazer, como fazer e as regras de segurança. Agora vamos para a parte boa, né? A recompensa. Depois de todo esse cuidado, o que se ganha com isso? Olha esse número: menos 39%. É isso mesmo. Quem participa de um programa de reabilitação cardíaca tem uma redução de 39% nas internações por insuficiência cardíaca. Isso é extraordinário. Significa ficar mais tempo em casa, mais tempo bem. E os benefícios vão se somando, formando um ciclo positivo. Menos hospitalização, menor risco de morrer, o VO2 pico melhora, ou seja, a capacidade física aumenta e, no fim das contas, o que mais importa, a qualidade de vida vai lá para cima. É ter mais energia e menos cansaço para fazer as coisas do dia a dia. Então a grande mensagem é essa, sabe? Ter insuficiência cardíaca não é uma sentença de que a vida ativa acabou. Muito pelo contrário. Com a orientação certa, é um convite para começar a se cuidar de um jeito novo, em que o exercício físico é o maior parceiro para uma vida com mais vida. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Toda grande mudança começa com um passo bem pequeno. Qual poderia ser esse primeiro passinho hoje? Talvez só anotar uma pergunta para levar na próxima consulta? Ou simplesmente pegar o telefone para marcar essa conversa? O começo de tudo está nesse diálogo com a equipe de saúde. É isso. Muito obrigada pela companhia.